Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 8. Segundo livro da Bíblia, capítulo 20 do Êxodo, verso de número 8, diz assim: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive contigo, porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra inspirada e que iluminada pelo Teu Espírito, nos abençoa, nos edifica, nos salva, nos instrui, nos ensina a viver. Por isso, Senhor, mais uma vez, se digne de abrir a nossa mente, o nosso coração, e por meio do Teu Espírito, ministrar a nossa vida, para que ela Te glorifique e para que ela também seja uma bênção para muitos e também para nós. A nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lembra do dia de sábado para o santificar. Este é o 4º mandamento. 4º mandamento do Decálogo, os 10 mandamentos que resumem toda a Torá, toda a lei que Deus entregou a Moisés. E você sabe que a interpretação deste 4º mandamento não está isenta de polêmica, de muita discussão ao longo da história da igreja, na cristandade, porque tem alguns que leem esse 4º mandamento e o interpretam como algo que deve ser observado literalmente. Ou seja, no dia de sábado não se deve trabalhar. É proibido trabalhar, a não ser aquelas profissões, aqueles ofícios que são extremamente necessários e indispensáveis à vida. Por exemplo, o médico de plantão. A esse cabe trabalhar porque o seu trabalho é indispensável à vida. Se alguém passar mal, precisa de um médico. Então é necessário que o hospital esteja aberto e que haja ali um médico de plantão. Fora isso, as outras profissões que não são tão indispensáveis à vida naquele dia devem então cessar, devem entrar no Shabá, devem entrar no descanso. Porém, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, versículo 5, que uma pessoa considera um dia mais importante do que o outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Outros leem esse 4º mandamento sob a perspectiva da nova aliança. Jesus disse lá, já no Novo Testamento, para os seus discípulos: olha, se a justiça de vocês não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino dos céus.
E aí então ele passa a interpretar os 10 mandamentos de uma forma muito mais ampla do que a literalidade da letra apenas, mas no espírito daquele que inspirou a palavra. Então ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, 6º mandamento, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato ou tolo será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Réu do fogo do inferno. Ele vai ler assim o próximo mandamento: não adulterarás. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Ele amplia, ele mostra que não é só a questão do ato em si, é o espírito da coisa, e é muito mais amplo do que apenas aquilo que está escrito. De modo que quando ele é acusado de estar trabalhando no sábado, ele responde: mas o meu pai trabalha até agora. E eu também. Então, na nova aliança, nós não guardamos apenas um dia na semana para Deus. Quantos dias na semana nós, igreja, guardamos para Deus? Todos. Porque o que não é cabível dizer em um dia, não é cabível dizer em outro. Se um dia alguém te perguntar assim: fulano, você é cristão, evangélico, batista, não é? Eu frequento a igreja batista. Então, na sua religião, porque na minha religião tem os dias santos, que a gente observa. Tem religião que observa o sábado, tem religião que observa a sexta-feira, tem religião que observa o dia de todos os santos. E na sua, quais são os dias santos? A resposta: são todos. Porque se aquilo que eu faço no dia de domingo, na igreja, é para Deus, o que eu faço de segunda a sexta é para quem, afinal? É para mamão? Jesus já disse que nós não podemos servir a 2 senhores. Porque ou agradaremos a um e desprezaremos ao outro, ou serviremos a um e rejeitaremos o outro. E ele vai dizer: não podeis servir a Deus e a mamão, não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, o que você faz lá de segunda a sexta, se ainda não é, irmão, deve ser para o Senhor. Foi o Senhor que te colocou ali. Foi o Senhor que te deu essa posição, foi o Senhor que te deu esses talentos, essas capacidades, para que você seja ali uma testemunha dele. Então, se aquilo que você faz de segunda a sexta você não pode consagrar ao Senhor, por que faz? Ou então, faça de um outro jeito que lhe seja aceitável. Porque, como diz o Paulo, quer comais, quer bebais, e quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Então não tem essa divisão. Domingo é o dia santo, é o dia que eu sirvo a Deus. Sim, domingo é um dia santo, é o dia que você serve a Deus. A segunda também. A terça-feira também.
quarta-feira também. A quinta-feira, das 9 às 6, também. E claro, o sábado também. Depois que aquele véu se rasgou, para nós agora, é tudo um serviço ao Senhor. Porque nós vivemos 24 horas por dia, 7 dias da semana, por meio de Jesus, na presença de Deus. Na presença do Senhor. E tudo que fazemos, falamos, está diante dEle como serviço, como oferta, e portanto deve glorificar em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus. Quer comais, quer bebais, faça qualquer outra coisa, seu trabalho, a sua ligação, a mensagem que você escreve no e-mail, faça para a glória do Senhor. Como diz o Paulo aos empregados do seu tempo, os servos, ele vai dizer assim: você pensa que você está servindo a esse patrão aí que é mau? Você não está servindo esse patrão que é mau. Ele diz assim: vós servis ao Senhor. É ao Senhor que servis. Tudo que a gente faz. Não tem uma coisa que é santa. Não, tudo é santo. Tudo é oferta. Tudo é culto. O culto racional. Então essa é a forma que eu leio o mandamento. Agora ainda tem uma outra abordagem que eu acho interessante. É aqueles irmãos que veem a questão do sábado, de um dia de descanso, como um sinal profético. Como algo que anuncia aquilo que ainda há de vir. Uma sombra de coisas futuras. Por quê? Porque quando você trabalha alguns dias da semana, aí chega aquele dia da pausa, aquele dia do cessar, e aí é o dia em que, entre aspas, os servos ficam libertos dos seus senhores, os empregados ficam desobrigados dos seus patrões. Então isso é um sinal do que vai acontecer no reino de Deus. Se você preferir, no céu, quando não haverá mais senhores sobre servos, mas todos nós estaremos libertos e debaixo da soberania de um único Senhor, que é Jesus. E isso nos será descanso. Descanso. É por isso que o Hebreus capítulo 4, versículo 9 vai dizer: ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Então a gente está trabalhando nessa vida, nessa luta, nessa labuta, mas o que nos espera depois é um descanso. É um descanso. Então aqui no mandamento está dizendo, você deve ter percebido, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Mas veja, não é só o crente. A ordem é: nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem um estrangeiro que vive contigo. Ou seja, era a liberdade do senhorio humano sobre o outro total, sinal do que vai ser no reino de Deus. Então a gente trabalha tantos dias, aí todo mundo para, esse dia em que cessou-se, em que há liberdade, simboliza então a nova era do reino de Deus. É esse o simbolismo. Bom, irmãos, tem muitas abordagens possíveis, mas eu gostaria de enfatizar hoje apenas uma, que é o ensino principal,
princípio desse mandamento do Shabá, do cessar, é a revelação para nós da parte de Deus, de que a nossa vida aqui nesse mundo, nessa terra, por mais lutas que a gente tenha, por mais labutas que são colocadas à nossa frente, por mais ambições que talvez você possa aí guardar e cultivar no seu coração, o que a palavra de Deus está nos dizendo para pastorear, apacentar a nossa alma, é que essa vida, irmãos, não consiste apenas de trabalhar. Não consiste apenas de lutar. Não consiste apenas de ficar o tempo todo correndo atrás. Essa vida que Deus nos deu consiste também de parar. Parar de lutar. Parar de insistir. Parar de querer fazer e fazer e fazer e fazer e fazer, achando que há uma hora para que o resultado seja de fato bom. Você precisa descansar. Você precisa cessar. Você precisa parar de fazer. Em outras palavras, você precisa aprender a descansar. A tua alma em Deus. E eu sei que ensinar isso é um perigo, né? Porque tem gente que já aprendeu a descansar. Não aprendeu, foi trabalhar. Mas esse aí tem que ouvir o Paulo, não é o Moisés, é o Paulo. Porque o Paulo diz assim: aquele que não quiser trabalhar, não coma. Então pronto, está resolvido. Quem não quer trabalhar, não coma. Agora, se esse não é o seu caso, se você é o caso daquele que não consegue descansar. Porque quando a gente fala de descansar, não está falando só de descansar do trabalho, descanso físico também. Mas descansar a alma. Descansar a mente de ficar o tempo todo pensando em um problema. De ficar o tempo todo martelando. De ficar o tempo todo querendo falar com o filho, falar com... Está só piorando tudo. O tempo todo, não descansa a alma. Eu lembro de ter ouvido um caso de uma pessoa que foi viajar de avião, mas ela tinha medo de viajar de avião. E ela foi o tempo todo assim, meio que inclinadinha para cima na poltrona, com medo de fazer peso e o avião cair. E aí eu fico pensando se muitas vezes na vida a gente não está assim. A gente não consegue, a gente às vezes entra numa fase da vida, que é como pegar um avião com medo. E aí você não descansa. Você poderia simplesmente confiar em Deus, que Deus está lá pilotando o avião. E simplesmente relaxar na poltrona e aproveitar a viagem. Não é? Uma viagem de avião não é todo dia. Aproveitar a viagem. Mas não, você fica lá o tempo todo tenso, o tempo todo ansioso, mas que hora que vai chegar, mas tá tudo bem mesmo, mas e se acontecer tal coisa? E você não descansa, a alma não descansa, a mente não descansa, e fica o tempo todo irritado, o tempo todo de... E aí é essa coisa que não para. Então, se você é essa pessoa, você precisa ouvir Moisés e o quarto mandamento. Por quê? Primeiro, para não ficar doente, para não adoecer. Adoecer a alma,
adoecer a mente e depois adoecer o corpo. Não sei se você chegou a ouvir esse testemunho de um pastor conhecido que chegou num esgotamento, um tipo de burnout, e ele dá o seguinte testemunho, ele fala assim: aprendi que ninguém pode quebrar o mandamento de descansar um dia por semana sem sofrer as consequências físicas, emocionais e mentais cedo ou tarde. Aprendi que o trabalho pode se tornar um ídolo e um vício, e que pensando que estamos servindo a Deus, acabamos por colocar o trabalho no lugar dele. Aprendi que minha vida é breve, passageira, vulnerável, e que Deus deseja de mim apenas que eu seja fiel naquilo que me chamou. Sucesso, números e resultados são absolutamente secundários. Secundários. É claro que o seu patrão não acha isso. O mundo não acha isso. Não posso viver por eles. Lamento que tive que aprender essas coisas mediante o esgotamento pelo que passei. Agora refeito, espero viver e servir melhor com essas lições aprendidas. Por quê, irmãos? Porque um elástico, por mais resiliente que ele seja, se esticar muito e muito e muito e passar além do limite, muitas vezes, sabe o que vai acontecer uma hora? Vai arrebentar. Porque ninguém é sem limite, nós temos os nossos limites. E conhecê-los é sabedoria, é sensatez. Agora, segundo, por que precisamos aprender não só a trabalhar sim, mas aprender também a entrar na cadência da vida, que é um fazer e deixar de fazer e parar. Porque tem coisas, irmãos, que, olha, vou te dizer uma coisa, viu? Só acontecem quando você para. Só acontecem de fato quando você sossega. Já não teve assim uma coisa que você ficava lutando com Deus, lutando com as pessoas, ia para um, ia para outro, e não acontecia nada. E você vai, insiste, aí fica bravo com Deus, fala, eu estou orando, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, aquela outra coisa, eu estou sendo honesto, estou fazendo a minha parte, aí vai aquele cansaço de alma, aquela luta, aquela alma que vai ficando cada dia mais cansada, sobrecarregada, aí chega uma hora que você não aguenta mais, você fala assim, deixa isso para lá, e de repente ela vem na sua mão. Está mais calma agora? Descansou agora? Aprendeu agora que não depende, que está escrito na Bíblia que a vitória não depende de quem corre? Aprendeu agora? Você quer se matar mesmo? Sabe por que eu não te dei? Para você não achar que você conquistou. Então, agora que você sossegou, agora que você sabe que você não pode, está aqui, é graça. Só faz a sua parte. Como diz o João Batista, ninguém pode ter nada do céu se não lhe for dado. Agora é claro, depois que foi dada a chuva, vamos plantar. A semente não vai se plantar sozinha, mas sem chuva não tem o que plantar, sem semente não tem o que fazer. A gente depende primeiro da graça de Deus, então a gente trabalha a partir daquilo que Ele faz, daquilo que Ele vai sinalizando, daquilo que Ele vai mostrando, a partir do mover da nuvem. Aí então a gente parte também. Por exemplo, a cozinheira não tem que deixar 1 hora a massa descansar? Vai adiantar ficar lá mexendo? Tem que parar. Não tem, vocês aí que cozinham, me digam, não tem uma hora que tem que deixar a coisa de molho? 1 noite inteira para curtir.
senão não pega o sabor, fica ruim, insosso. Você sabe, quem desenha sabe disso. Tem hora que o desenhista fica ali, só que de tempos em tempos, o que ele tem que fazer? Parar. E ele tem que tomar distância para enxergar direito. Porque chega uma hora que ele já não está enxergando mais nada, já vai começar a traçar torto. Então ele para, ele toma distância, enxerga melhor, aí volta. Mas esse tempo da pausa é importante para que o trabalho seja bem sucedido. Eu tinha um professor de matemática, que uma vez ele nos deu um conselho: olha, quando você estiver lá tentando resolver um problema, e tenta de um jeito, e tenta de outro, e não sai, dá errado, e você começa a ficar nervoso, para, não vai rasgar o caderno, vai tomar um ar, vai dar uma volta, vai espairecer, aí depois você volta melhor, volta mais lúcido, volta mais lúcida, mais consciente. A palavra de Deus tem um texto, uma parábola de Jesus. Ele vai dizer assim em Marcos capítulo 4, 26 ao 29, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra, quer ele esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, quer dormindo à noite, quer acordado de dia. Ou seja, se ele quiser ficar preocupado, acordado a noite inteira, ele fica. Virando de um lado para o outro, se ele quiser, fica. Mas o que está dizendo aqui é que não vai adiantar nada. Então, o reino de Deus é comparável a um homem que lança a semente à terra, quer ele esteja dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente acaba brotando e crescendo, sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Por si mesma. Você acha que você come porque você fica lá 6 dias na semana? Também. Mas antes disso, porque Deus dá a semente. Senão não tem o que comprar no mercado. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga, e por último o grão que enche a espiga. Mas assim que o grão amadurece, o homem logo lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, você sabe que tem uma história, né, de um galo que ele todo dia acordava bem cedo e cantava. E ele começou a achar que o sol nascia porque ele cantava. Aí um dia ele perdeu a hora e ficou assim, quando ele acordou ele ficou desesperado, o sol não nasceu hoje. Não, estava lá. Estava lá. Então, irmãos, o que a palavra nos mostra é que a vida tem uma cadência. A vida tem um ritmo. E qual é o ritmo? É fazer e parar de fazer. Para o quê? Para depois voltar a fazer. Não é só fazer. É fazer, cessar e depois voltar. Esse é o ritmo que Deus colocou na criação. Agora, a questão é a seguinte, né? Como discernir numa situação qual é a hora de fazer e qual é a hora de... Pô, já falei muito, melhor parar de falar. Já insisti muito, melhor agora dar um tempo. Já fiz bastante, já estou me perdendo aqui na coisa, melhor cessar para espairecer a cabeça e depois... Como a gente discerne? Como a gente discerne se o nosso pausar, se o nosso cessar, é de fato sabedoria, sensatez,
sabedoria que vem da parte de Deus revelada nas Escrituras, ou se não é uma desculpa para não fazer. Se não é, na verdade, uma negligência, uma omissão, uma covardia. Como é que a gente vai discernir? Olha, eu tenho para mim duas questões, duas coisas. A primeira é que a gente só descansa bem depois que trabalha bem. A gente só descansa bem depois que trabalha bem. Por quê? Como a gente vai conseguir descansar bem? Se acender uma sirene vermelha na nossa consciência, não nos deixando dormir direito, dizendo que a gente não fez o que tinha que fazer. Ou pelo menos não fez tudo. Como é que a gente vai descansar? Então a alma descansa e o corpo também, depois que ela sabe que aquilo que ela precisava ter feito no dia foi feito. Depois que ela fez em relação a uma situação, o que era possível, foi feito. Estava conversando ontem com 2 líderes a respeito de uma situação que a gente insistiu, a gente trabalhou, a gente fez. Mas qual que era o alívio da conversa? Poder dizer assim, irmãos, o que a gente podia fazer até o momento, foi feito. Se tiver que fazer mais, a gente vai fazer. Mas até o momento, o que se poderia fazer, está feito. Então, quando a gente pode dizer, está feito, tanto a alma quanto o corpo descansam. Agora, uma segunda dica, ore. Que nem sempre é tão preto no branco. Às vezes a coisa fica acinzentada e a gente precisa de discernimento, de luz, que vem do céu para nos mostrar onde termina a nossa parte, onde começa a de Deus. E só com a luz do Senhor é que a gente vai saber isso. Então ore, Senhor, já fiz tudo. Ou ainda tem algo que é a minha parte? Me mostre, me orienta, como que eu faço, como que eu falo, como eu me posiciono, como eu me comporto, qual deve ser a minha próxima atitude. E ele vai falar, porque é promessa, irmãos, é promessa. Tiago 1,5, se algum de vós tem falta de sabedoria, o que é falta de sabedoria? Não saber o que fazer. Peça a Deus, que concede livremente a todos, sem criticar. Pode falar com Deus que Ele não vai te lançar nada em rosto. Mesmo que você ache assim, vamos agora que eu vou orar, é agora, vai lá, ora. Sem criticar, e lhe será concedida. Vai te ser concedida sabedoria que vem de Deus. Para essa situação que você está vivendo, vai te ser concedida sabedoria do céu. Então vai lá, irmão, em nome de Jesus, e peça. O Senhor vai te atender. Agora, por fim, por que a gente tem hora que tem que parar? Tem que parar de fazer, tem que parar de insistir, tem que parar, tem que cessar. Para que Deus tenha espaço para agir, para fazer, Ele fazer. Mas às vezes a gente não deixa Ele fazer. Às vezes eu fico imaginando a gente aqui nas nossas confusões, nas nossas correrias, né? Na nossa labuta diária, e aí no nosso estresse, e às vezes Deus olhando assim para a gente, falando assim, puxa, quando é que eles vão parar, hein? Quando é que esse sujeito vai dormir para eu poder começar a fazer alguma coisa? A Bíblia não diz que o Senhor dá enquanto os seus dormem? Então acho que às vezes Deus fica esperando a gente dormir para poder fazer alguma coisa, mas o sujeito não dorme. Não dorme. Não para. Não descansa. Então tá bom, quer fazer, você faça. Mas a Bíblia diz, irmãos, que graças a Deus,
essa vida não depende só daquilo que a gente faz. Depende também do que Deus faz, e Ele faz. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti, que faz o que, irmãos? Você conhece esse texto. Que faz o quê? Que trabalha em favor daquele que nele espera. Depois o Jeremias vai nos dizer assim, que aqueles que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados. Louvado seja o Senhor, porque Ele é fiel. Então, em tudo na vida, vai ter duas coisas a serem feitas. Aquelas que a gente pode fazer, a coisa a ser feita é trabalhar, é fazer, é suar a camisa, arregaçar as mangas. Vamos fazer. E as coisas que a gente não pode fazer, é entregar nas mãos de Deus, que pode fazer, e que sabe fazer, e quando deve fazer. Para a gente não cometer dois erros. Um, é a gente querer fazer aquilo que a gente não pode, e deixar de fazer aquilo que a gente pode. Trazer os 5 pães e os 2 peixes, nossa parte. Multiplicar os pães, parte de Deus. Plantar, parte nossa. Fazer brotar a semente, crescer, dar o fruto, parte de Deus. Lançar a rede, parte nossa. Fazer a pesca desse dia, dessa noite ser maravilhosa, a parte de Deus. Você sabe que teve um pastor que nos contou o seguinte testemunho. Ele estava numa viagem, aí ficou sabendo que tinha dado um problema na liderança da igreja. E aí ele foi olhar, já era tarde da noite, e ele falou assim, puxa, mas agora eu não vou conseguir resolver nada. Aí ele foi descansar. Aí quando ele acordou na manhã, logo cedinho, ele já ligou. E perguntando, e aí, como que está a situação? E aí um dos líderes disse, pastor, pode ficar sossegado, que já se resolveu. Deus trabalhou enquanto ele descansou. Às vezes é assim, irmãos. Às vezes é assim. Um outro pastor um dia me visitou, e aí ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, do nada, a gente estava numa conversa, uma frase totalmente despretensiosa, mas que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, ó, quando a gente trabalha sem Deus, a gente trabalha muito. Eu falei, puxa, é verdade. Porque a gente trabalha desorientado. A gente faz muito, mas sem entendimento. É muito movimento e pouco deslocamento. E aí no final a gente está exaurido. E os resultados não são os melhores. Por isso, irmãos, eu acho, para encerrar, que a gente precisa fazer hoje, nós que estamos aqui hoje, porque não estamos aqui hoje por um acaso. Deus não nos deu essa palavra por um acaso. A Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, ali Ele ordena a bênção. Ali Ele ordena a bênção. Nós estamos sendo abençoados.
2 orações nós precisamos fazer. Uma, Senhor, me ensina a trabalhar. Mas a trabalhar com entendimento. Trabalhar orientado pelo Senhor. Trabalhar não apenas para o Senhor, porque agora eu já aprendi que tudo que eu faço é para a Tua glória. Mas trabalhar com o Senhor. E se eu tiver que durante o dia fazer algumas pausas para poder ouvir o Senhor, me ajude também. Para que depois eu possa voltar a fazer, não só para o Senhor, mas com o Senhor, e que assim os resultados sejam uma bênção para as pessoas, para a glória do Teu nome e para a paz do meu coração. Amém? E a segunda oração, Senhor, se a primeira é, Senhor, me ensina a trabalhar, a segunda é, Senhor, me ensina a descansar. Me ensina a hora de parar. Me ensina a hora de cessar. Para que o Senhor também possa fazer. E para que depois eu volte a fazer, elucidado, orientado e abençoado pelo Senhor. Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.